Teve mais incêndio aqui em Uberlândia. Um prédio comercial pegou fogo hoje de manhã. A suspeita, nesse caso, é de que, de fato, o incêndio tenha sido criminoso. O Pedro Corsini vai trazer essas informações pra gente, que o que restou agora foi destruição, né, Pedro? Pois é, Luciana, esse outro incêndio foi aqui no bairro Roosevelt, onde a gente está no momento, em frente ao local, inclusive é uma edificação utilizada para fins comerciais. A gente está vendo aí, a situação já foi controlada porque o incêndio foi mais na parte da manhã. Mas, segundo informações do Corpo de Bombeiros, chama a atenção o seguinte: o foco do incêndio, apesar de toda a quantidade de fumaça, uma fumaça bem densa, porque tinha material plástico aqui dentro, os forros de PVC que estavam no teto, o foco do incêndio estava apenas em um colchão dentro desta loja que estava fechada quando o Corpo de Bombeiros chegou aqui ao local. Testemunhas acreditam que possa ter sido sim um incêndio criminoso, mas isso aí quem vai de fato confirmar é os órgãos de investigação. São os órgãos de investigação que vão de fato apurar essas causas. A gente pode observar nas imagens do nosso Manuel Neto, nosso repórter cinematográfico, a situação como do momento agora. Já tudo queimado, o cheiro ainda é forte, dá para a gente sentir um cheiro forte ainda de fumaça, mas não tem mais focos, foi totalmente controlado o incêndio aqui neste local. A gente pode observar os forros de PVC completamente derretidos, os forros estavam no teto, mas com o calor, e essas chamas, eles derreteram. A gente pode observar também o compensado que fazia a divisória dos ambientes nessa loja, queimados também, as divisórias queimadas, e muita fumaça, aquela fuligem, melhor dizendo, no teto e também nas paredes deste local. A gente esteve aqui mais cedo e conversou com o Corpo de Bombeiros, que vai trazer agora, numa entrevista, mais detalhes sobre essa ocorrência aqui no bairro Roosevelt, no começo da tarde de hoje, aqui em Uberlândia. Vamos conferir agora na tela do Cidade Alerta. Quando chegamos, constatamos que era um complexo de lojas que ainda não estavam sendo utilizadas e uma das lojas estava com um princípio de incêndio. A gente adentrou, a nossa equipe adentrou o local, fez o combate, era um único foco localizado na sala, no primeiro cômodo, aliás, na sala, e fizemos a ventilação, gerou muita fumaça, esse princípio de incêndio, e isolamos o local. Houve um dano, a princípio, na rede elétrica interna e na rede hidráulica. Não houve dano estrutural, não houve vítimas, então foi só prejuízo material mesmo. Temos relatos, por testemunhas, que possivelmente possa ter sido um incêndio criminoso. A Polícia Militar foi acionada para fazer averiguação com relação a isso e o local ficou em segurança aos cuidados da Polícia Militar. Olha, apesar de todo o cenário de destruição que a gente está vendo nas imagens agora, Luciana, não há risco na estrutura do imóvel. Então, não vai precisar, de fato, ser demolido, como em outros casos que a gente já mostrou aqui, que o imóvel fica bastante danificado. Nesse caso, a situação do imóvel, a estrutura dele está ok. Aqui também, Luciana, igual lá no bairro Segismundo Pereira, onde está a Clarice Bernardes, é uma área residencial. A gente pode observar que tem muita casa em volta, olha só. A gente tem casa ao lado, dos dois lados, tem casas ao fundo, casas também à frente, mas graças a Deus foi só um susto e, claro, o prejuízo para o proprietário deste estabelecimento, como o Corpo de Bombeiros bem explicou na entrevista, estava ainda desativado, não tinha ninguém trabalhando neste local, que são lojas que estão sendo construídas aqui no bairro Presidente Roosevelt. Mas vamos mostrar mais uma vez, Manuel, a situação para quem está em casa acompanhar. A situação já está controlada, mas, claro, fica aí agora o prejuízo material, que não deve ser barato, Luciana, para quem é dono aqui deste estabelecimento. A gente observa ainda a destruição, a fuligem na parede, o cheiro, como eu disse inicialmente, é muito forte e o teto ali, olha, completamente destruído. O forro, melhor dizendo. A gente está vendo também a situação da rede elétrica. O Corpo de Bombeiros informou que houve um dano. A CEMIG teve que ser acionada, inclusive, para poder, de fato, reestabelecer a ligação elétrica da loja e evitar complicações aqui no local. Mas vamos mostrar aqui, Manuel, dá para poder ver melhor, olha, aqui à direita, a situação
da rede elétrica. Como é que ficou? Olha só, completamente derretido e apesar, né, como eu falei, do susto, nenhum ferido. A gente vê também materiais, Luciana, de obra, tinta, que provavelmente seria utilizada para poder pintar o estabelecimento, mas que, graças a Deus, não serviu aí de combustão, né? Como eu disse, há suspeita de um incêndio criminoso, mas que ainda vai ser apurado pelos órgãos de investigação, já que o fogo se concentrava em um colchão e apesar da grande fumaça e também da quantidade de coisas aqui dentro, ninguém ficou ferido. Luciana. Que é o mais importante, né, Pedro? Muito obrigada pelas informações. Ele que mostra aí pra gente como ficou esse prédio comercial depois desse incêndio. E a gente de olho na investigação que acontece, porque se de fato for um incêndio criminoso, a polícia terá que fazer buscas aí na identificação desse incendiário. Um trabalho muito delicado que é realizado a partir deste momento e que o Cidade Alerta Minas vai acompanhar de perto. Lembrando que moradores aí da região que tiverem alguma informação, 190 ou 181.